Olá, eu sou o Carlos, presidente da Clínica Hospitalar Novo Nascer. E neste Saúde Mental hoje, nós vamos falar sobre o método Minnesota, ou o método dos 12 passos. O método Minnesota é um dos métodos mais utilizados no mundo inteiro porque ele reconhece a possibilidade da pessoa com dependência química ou com dependência alcoólica fazer um trabalho de mudança comportamental no qual ela pode reconhecer o estágio, o momento no qual se encontra, reconhecer as perdas que teve com o uso de álcool ou de outras drogas e construir uma nova perspectiva para a sua vida. O primeiro passo, ele diz exatamente o seguinte: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Então, esse primeiro passo, ele quer trazer a reflexão sobre a impotência perante o uso de álcool ou de outras drogas. Isso não quer dizer que a pessoa seja impotente perante tudo em sua vida, mas é preciso que ela reconheça a impotência dela, ou seja, a dificuldade maior que ela tem em superar o uso de álcool e de outras drogas. Esse primeiro passo também vai servir para que se trabalhe a consciência do adoecimento, de que o uso compulsivo de álcool e de drogas era uma doença. Por isso, esse passo ele é tão importante, porque na medida em que a pessoa que tem a dependência química ou alcoolismo consegue compreender que está adoecida, ele também consegue passar a fazer movimentos de busca de sua melhora, de sua saúde. É claro que nem sempre isso é tão simples assim. É a partir desse passo também que nós vamos buscar fazer uma reflexão com aquelas pessoas que estão no chamado estado de negação. O que significa negação? Significa que, muitas vezes, a pessoa, embora esteja adoecida, esteja no uso compulsivo de álcool e de outras drogas, ela não consegue, de pronto, reconhecer que está adoecida. Então, a negação é algo que se faz muito presente. E muitas vezes essa negação, nós conseguimos romper com a barreira da negação quando a pessoa chega ao fundo do poço. É por isso que você já deve ter ouvido falar de pessoas que chegaram no fundo do poço com o uso de álcool e outras drogas, que tiveram muitas perdas familiares, individuais e sociais, e a partir desse momento ela conseguiu então despertar e conseguiu perceber que ela estava negando algo que já seria para outras pessoas tão claro. É claro que a negação, quando superada, ainda deixa o que nós chamamos de reservas. Então, muitas vezes a pessoa passa pelo fundo do poço, mas ela continua guardando algumas reservas. Ela reconhece que é impotente quanto ao uso de álcool e outras drogas, mas ela começa a pensar: bem, agora que eu tenho uma consciência maior desse problema, talvez eu possa controlar este uso. E aí mora um grande perigo, porque a pessoa que tem uma adicção, como nós chamamos esse uso compulsivo de álcool ou de outras drogas e também de outras substâncias, ela não consegue controlar a quantidade. Ela não consegue fazer uso, por exemplo, social de álcool, porque ela sempre vai tender a transgredir nesse uso e prejudicar a sua vida. Então, muitas vezes também, você, por exemplo, como familiar, pode ter visto uma pessoa chegar ao fundo do poço, sair da fase de negação, mas depois ela começar a pensar em voltar a beber. Por quê? Porque ainda assim ficaram algumas reservas. Essas reservas precisam ser trabalhadas nesse primeiro passo que diz: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. E essas reservas são então superadas com uma perspectiva da rendição. Mas o que significa exatamente a rendição? A rendição, na verdade, é a rendição a esse reconhecimento de que não se pode fazer acordo com o uso de álcool ou de outras drogas. É por isso que esse primeiro passo é tão importante e ele abre a porta para todo um tratamento a seguir. E é por isso que
Seja você que está no uso compulsivo de álcool ou de outras drogas, tem a possibilidade de mudar a sua vida a partir do momento em que você começa a reconhecer de que não pode controlar esse uso. E também como familiar, você pode perceber que mesmo quando tem um familiar que já tenha chegado ao fundo do poço, se eventualmente ele retornou ao uso de álcool ou de outras drogas, isso não quer dizer que ele não tenha buscado parar, mas que talvez ele precise de um apoio ainda maior, por mais tempo e mais qualificado, para ficar totalmente livre do uso de álcool ou de outras drogas. E que as reservas, muitas vezes, elas são algo que ficam ali ainda na mente da pessoa, que, embora já tenha percebido todas as perdas que teve na sua vida, ela ainda pensa, será que eu não posso controlar pelo menos um pouco, pelo menos um primeiro gole, pelo menos um pouco de bebida? E aí é por isso que nós precisamos também, enquanto familiares, sermos tão claros e precisos de que não se pode fazer acordo com relação a voltar ao uso sequer com o primeiro gole. Então este é o primeiro passo. E eu quero deixar hoje essa reflexão com você sobre esse primeiro passo, que serve não somente para o uso compulsivo de álcool ou de outras drogas, mas também para outros tipos de compulsões.